Bom dia, um lindo dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril. E a gente continuando aqui com as mini lives integrativas. Hoje vamos trabalhar o nosso corpo físico com a mini live Cura Ação. E continuar nessa 7ª semana de mini lives, a gente vai trabalhar a energia da deusa Inanna, abraçando a sombra. E eu coloquei aqui o temporizador. Bom dia, Jéssica. Nossas mini lives, elas duram cerca de 20 minutos. Tem acontecido de às vezes durar um pouquinho mais de 20 minutos, até uns 26, mas daí é o máximo, não chega a 30. O combinado são 20 minutinhos. E hoje eu vou ler um pouquinho do significado, né? Essa carta, essa energia tão intensa que vem aqui pra gente falar sobre abraçar a sombra e o significado. Os temas da semana vêm desse oráculo aqui, o oráculo da deusa. Lindo dia, Jéssica. Daí o significado da carta. Inanna está aqui para dizer que uma jornada no inferno é o caminho da totalidade para você agora. Está na hora de dançar com a sua sombra, reclamar o que você negou, abraçar a sua irmã sombra, seu lado sombrio. Você precisa de todos os aspectos de si mesma, que seus pais, os que cuidaram de você, seus professores e a sociedade consideram inaceitáveis, para conquistar a totalidade na sua vida. Quer se trate de seu talento, de sua beleza, do seu vampiro interior, de sua raiva, de sua loucura, é necessário que você se entregue à viagem e abrace o seu lado sombrio. Se você já estiver no inferno, a aparição de Inanna talvez signifique que está na hora de voltar. Viagens ao inferno para abraçar o lado sombrio são uma lei em si mesmas. Elas duram o tempo que for preciso. Você não pode adaptá-las à sua agenda. Quando estiver na hora de ir, você irá, e só voltará quando estiver pronta. Console-se com a certeza de que todas as viagens ao inferno terminam e de que você de fato retornará. Muito diferente em relação à pessoa que pensava ser ao início da viagem. Bom, o significado aqui da carta, né, o abraçando a sombra, ele traz tanto um conforto, caso você sinta que está passando por um momento muito infernal na sua vida, nossa, várias coisas, várias provações em seguidas, ou um convite também ao abraçar essa sombra, né? E o abraçar a sombra que é colocado aqui é às vezes muito relacionado ao que a gente nega. Vou dar um exemplo, né? Ele deu até o exemplo ali da beleza. O quanto a gente às vezes não nega a própria beleza, porque considerou que as pessoas não nos amariam da forma necessária, se elas focarem na beleza. Mas a beleza faz parte. E a beleza até é um aspecto um pouquinho mais luminoso, né? Colocando outros aspectos que ele colocou aqui. O quanto a gente não nega muitas vezes a nossa raiva, porque a raiva é alguma coisa feia, né? E já falei em diversos temas, vivo falando aqui nos stories, nos posts. A raiva é pura e simplesmente uma energia. E se a gente negá-la, a gente nega a nossa energia para fazer as coisas na vida, né? E o coração, aqui a energia que a gente trabalha com o corpo, é muito relacionada a isso. Porque se a gente nega a raiva, a gente nega a nossa energia também de sair, de ir, de conquistar a vida. Outras emoções, a própria tristeza, né? Que é uma sombra que muitas vezes a gente nega. A gente coloca ali, não, tá tudo bem. Mesmo quando não está, a gente não se permite acessar a nossa tristeza, a nossa angústia. E com isso, a gente fica por muito mais tempo preso ali. Quando no significado da carta fala, às vezes, né, essa viagem ao inferno, ela dura muito mais,
é pelo fato de a gente estar negando as sombras. Enquanto a gente nega as sombras, a gente não precisa ir além, a gente não precisa continuar caminhando, porque a gente tá ok, né? Com aquela sombra que fica ali lá no fundo, a gente fingindo que não existe. Tem um elefante na sala com a gente, mas a gente finge que não tem. Enquanto a gente tá se auto-enganando, fingindo que não há algo para ser trabalhado, ser olhado, ser abraçado, ser aceito, né? A gente continua ali naquela dor muito intensa. Então, a importância, bom dia, Binho, de a gente olhar para a sombra, não negar, porque ela faz parte do nosso processo. E quando a gente aceita que abraçar as sombras faz parte, tudo vai virando aprendizado, vai deixando de virar só, né? Nossa, é um castigo isso daqui, esse inferno que eu tô passando é um castigo. Não, o inferno é uma parte necessária, são os desafios que a gente tá passando pro nosso aprendizado. Eu gosto de falar que a vida, ela vem, né? É igual a intuição, ela vem e sussurra pra gente. Mas como a gente tá muito no automático, a gente no dia a dia tá muito disperso das nossas emoções, das nossas sensações do corpo, a gente tá disperso de outras partes nossas, a gente não ouve o que a vida nos fala, né? Então, deixa pra lá. E daí depois a vida vem e fala com a gente, conversa. E a gente tá tão distraído, tá precisando de fazer trabalho, pagar boleto, fazer mil coisas, fugindo de nós mesmos, que a gente não ouve a conversa. E daí vai aumentando o tom. Vem uma doença, vem uma situação na nossa vida que a gente fala assim, não, agora eu não vou ter mais esse sentimento. Da gente começa a se relacionar amorosamente com alguém e a pessoa manifesta tudo aquilo que a gente estava com receio. A gente pode trocar de parceiro, mas quando a gente vê aquele filminho, aquela cena tá se repetindo na nossa vida. A gente pode fazer isso no trabalho também. Nossa, vou trocar de trabalho, fazer transição de carreira e nunca mais vou enfrentar isso. E daí quando a gente vê, percebe, tá passando pela mesma situação. Porque enquanto a gente não enfrenta, a gente não abraça as nossas sombras, não percebe o que a gente precisa integrar e melhorar em nós, né? A gente fica nesses ciclos repetitivos, nesses padrões. E tudo se repete, parece que o mundo, as pessoas, o universo tá contra a gente, mas não tá não. Eu vivo falando, né, dessa simbologia do Yin e Yang, que é a nossa luz, a parte branca, luminosa, o sol, né, o calor, e Yang, que traz mais energia do frio, da recepção, do acolhimento, das sombras, né? A energia Yin, que é a nossa energia feminina, que principalmente a energia feminina nesse mundo a gente precisa de aprender a abraçar, a integrar, porque daí o mundo vai ficar mais completo. Vai sentir dor? Vai, porque, né, abraçar as sombras é sobre isso também. Mas se a gente não abraça, se a gente não olha, se a gente não enfrenta essas sombras, elas ficam igual uma coisa que eu explico nos atendimentos sobre a raiva passiva. Por exemplo, quando a gente nega a raiva, ela pode vir em formatos de sintomas. Eu tenho uma questão com você. Bom dia, Eliane. Eu tenho uma questão com você e eu não tratei, né? E aí, você começa a falar comigo, eu não sei porquê, você não tá falando nem nada demais, mas quando eu vejo, eu não tô aguentando ouvir a sua voz. Isso é uma forma da raiva sair ali, né? Lindo dia. Sair ali com a gente de outras formas. E daí eu não tô enfrentando, né, essa raiva, eu tô sentindo aquela sensação, aquele incômodo com você no trabalho ou com o meu parceiro. E eu não tô falando, não tô expressando aquilo, mas eu tô guardando tudo no meu corpo. Quando a gente vê, a gente tá com as várias ites aí da vida, né? É tendinite, eu tive
questão pessoal, assim, quando eu tava no meu trabalho, eu já sabia que eu queria sair, mas eu tava com muito medo, não tava fazendo movimento. Eu já meio que sabia o direcionamento que eu ia dar, mas tava com aquele receio, engolindo vários sapos, uma promoção tinha sido me prometida, eu recebi a promoção, mas não recebi o valor proporcional ao que deveria, né, ser o que tinha sido me prometido. Mas eu fui engolindo, engolindo, engolindo. E daí quando eu fui ver, começou uma dor aqui no meu punho e ela começou a se alastrar. E eu fui ignorando, né? Ignorando, deixando as sombras pra lá, porque a Pamela é compreensiva, a Pamela é boazinha, a Pamela é uma boa pessoa. E com isso, com essa raiva que foi ficando instaurada ali dentro do meu corpo, os nãos que eu não tava falando, o que eu não tava expressando, logo após eu pedir a minha demissão lá no trabalho, né? Eu tava cumprindo o aviso prévio, os 30 dias. O meu braço, simplesmente do cotovelo pra cima, assim, começou no pulso, né? E essa é uma sinalização de dores no nosso corpo quando elas não estão sendo curadas, quando elas estão sendo mais introjetadas, a gente está ficando mais doente, ao invés de, por exemplo, começou no punho, foi pro exterior, isso significa cura, né? Veio até o dedo e passou. Agora, se começa no punho e vai subindo pra cá, a gente tá se adoecendo mais. E foi o que aconteceu comigo. Chegou no cotovelo, daí teve um dia que eu voltei do trabalho, lá tava cumprindo meu aviso prévio, eu tive que ir pro hospital, pro pronto-socorro, porque meu braço tava doendo tanto. E daí o médico, ele fez o exame e tudo, e ele me deu um atestado de 10 dias. E daí eu fui fazer também acupuntura, outras coisas pra aliviar ali. Foi tanta raiva que ficou presa. Então, por isso que eu falo muito, né, do abraçar as nossas sombras, que faz parte. Porque se a gente não expressa, se a gente não abraça, se a gente não olha, não faz o nosso processo terapêutico, o nosso processo de autoconhecimento, a gente vai levando a vida com a sombra ali no nosso pé. A sombra não deixa de existir. Ela só vai se arrastando pela nossa vida e a gente vai sobrevivendo. Então, o fato desse convite, né, a Eliane colocou aqui, tenho muita dor na região do pescoço. A gente acumula muita dor aqui, né, pescoço, ombros, quando a gente também tá levando muito mais responsabilidade sobre as coisas do que nos cabe, né? E daí uma das coisas que a gente trabalha também uma das leis sistêmicas, essa lei do equilíbrio, Eliane, é o dar e tomar em equilíbrio, né? Quando a gente tá tomando até em excesso, porque um dos medos, uma das sombras, eu vou falar mais sobre isso amanhã, sobre as 9 sombras relacionadas ao Enneagrama, às nossas personalidades. Uma das sombras que existem é a gente ter o receio da escassez, né? E daí o que a gente acaba fazendo inconscientemente para lidar com essa escassez, a gente acumula. E não acumula só coisas físicas, né, financeiras, né? Eu preciso de juntar muito dinheiro, preciso de ter várias pessoas próximas na minha vida para me ajudarem, ou até vou estar mais sozinha, mais independente para poder me virar, porque depender dos outros, os outros podem ir embora, isso vai gerar escassez na minha vida, né? Mas o que acontece quando a gente está acumulando muita coisa, tomando e com dificuldade de entregar, dificuldade de expressar, a gente acumula essa dor. Eu me identifico também e trabalho muito isso, essa liberação nessa região do pescoço e dos ombros. A gente fala assim, isso é a gente tá levando os outros no ombro. É também, né, no pescoço, mas também a gente tá acumulando coisas na nossa vida pra gente sentir mais segurança. Por isso, a importância da gente se olhar, da gente se autoconhecer. Porque daí a gente vai enfrentando, vai abraçando essas sombras, né? E não precisa de ser um processo, nossa, super doloroso. Pode ser um processo com amor também, né? Porque a gente tem esse receio, essa dificuldade de abraçar a sombra,
Porque a gente acha muitas vezes que abraçar a sombra é só com a dor, só no chicote, né? E não necessariamente. Muito pelo contrário. Às vezes, quando a gente finalmente aceita abraçar a sombra, a dor, chora, põe pra fora, é muito amoroso. Bom, então chega aqui de falar. Verdade, você é demais. Gratidão, Liane. A gente tá também trabalhando algumas outras coisinhas, então tenho, né, esse acesso. Intuitivamente a gente vai se conectando aqui. E agora a gente vai para fazer movimentos com o corpo, né? Que uma das coisas que eu falo, que o abraço às sombras também é a gente se colocar em movimento. Porque por mais que tudo que eu falei aqui tocou as emoções, tocou a mente, tô falando uau, né? A nossa vida muda quando a gente começa a se movimentar. E esse movimento que a gente faz aqui na quarta-feira, de fazer um movimento com o corpo, pode parecer bem pouquinho, né? Uns 5 minutinhos que a gente se move aqui, mas é a gente já treinando o nosso corpo, treinando a nossa coreagem, a nossa ação do coração. Então eu vou pedir para você aí, no espaço onde você estiver, você se levantar, se não estiver já levantado, mas se não estiver, levante-se, que vamos nos mover. E me avisaram semana passada que a música que eu coloquei, junto com os movimentos que a gente fez, ela ficou um pouquinho baixa, a minha voz. Eu deixei um pouquinho mais baixo a música dessa vez, vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá bom? Então, vou colocar a música aqui. E vou convidando você a se espreguiçar. Abaixar um pouquinho a música. Então o que a gente faz agora é se espreguiçar, dando um bom dia para essa quarta-feira que se inicia. Abrindo os braços. E pra gente abraçar as sombras, a gente precisa de abrir os braços, né? Afinal, para abraçar a vida, abraçar nossos projetos, a gente precisa se abrir. E esses braços abertos, a gente vai trazendo no abraço, no alto braço. E agora eu vou pedir para você fechar os olhos. Com os olhos fechados, se abracem. Bom dia, Érica, bem-vinda. E fazendo esse movimento, o alto abraço, com os olhos fechados, nós inspiramos e soltamos pela boca. Inspiramos e soltamos pela boca. Inspiramos e soltamos pela boca. E agora o movimento que eu convido vocês é para manter esse alto abraço e mexer a cintura para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, esquerda, direita, atrás, frente, atrás,
esquerda, direita, esquerda. Inspirando bem profundo, soltando pela boca. E pode ser que tenha sido um pouquinho incômodo essa música que estava tocando, essa energia mais egípcia, que traz os mistérios, que traz o sombrio. E a gente se conectando nesse alto abraço, a gente vai soltando, abrindo os olhos, colocando as nossas mãos aqui na região da barriga, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Mais uma vez, bem profundo. Inspira, expira. E agora, repitam assim. Repitam em voz alta, se puderem. Se não puderem, repitam somente na sua mente. Repitam essas palavras. Eu estou aqui. Eu estou disposta. Eu me conecto gentilmente. Eu trabalho e eu acolho as minhas sombras. E abrindo os braços, novamente se espreguiçando. Muitas vezes aqui na quarta-feira, na mini live Curação, eu faço bastante movimento, trago bastante movimento ao corpo, muita energia de movimento. Mas hoje aqui, bom dia, Fabi, trabalhando nosso corpo, abraçar as sombras, foi menos movimento e mais conexão aí com esse abraço, porque a gente trabalhar as sombras também esse movimento que exige paciência, exige um processo, e com esse movimento mais lento, esse movimento mais acolhedor, a gente pode continuar a semana, vivenciar tudo o que é necessário. E vamos chegando ao fim aqui da nossa mini live, Curação. As mini lives duram cerca de 20 minutos. Agradeço a presença de cada uma de vocês, agradeço quem vai assistir posterior, com a mini live aqui já gravada. Bom dia, Renata! E nós já estamos encerrando o movimento de hoje, a mini live. Encerrando o movimento não, né? A gente trabalhou o corpo para continuar esse movimento durante a semana. Mas a live de hoje se encerra. Amanhã continuamos com a mini live com alma. A gente vai trabalhar o abraço das sombras, trabalhando o nosso corpo energético. Um lindo dia para nós. Gratidão, Jéssica. Um abraço e até amanhã.